Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute testemunho. Fábio. Bom, cumprindo a promessa, né? Então, para mudar o mundo, então, palavras do Walter Ugumãe, para mudar o mundo é preciso sonhar acordado. Portanto, mais uma vez, a questão do sonho como motor da vida, né? Como motor de uma vida verdadeira, não de uma vida morta, portanto, de uma vida autêntica. Uma vida autêntica, não é? E voltando à questão do testemunho e das narrativas, e de como nós olhamos a vida e narramos a partir do nosso olhar, há aqui alguns aspectos que são muito interessantes no que diz respeito ao testemunho judicial, né, que a gente não pode esquecer, que é o fato de que essa narrativa, ela, e eu dizia anteriormente, ela tem a pretensão de convencer. E ela pode ser aprimorada para que convença. De tal forma que ela acaba por ter que atender, por vezes, determinados parâmetros que são quase parâmetros de marketing. Ou seja, como eu falo melhor, como eu digo melhor, como eu posso convencer mais. Conhecer o meu interlocutor, conhecer quem é o meu juiz, pode tornar a minha narrativa mais interessante. E aqui há muitos elementos, até um muito singelo. Se entrega para uma criança 2 fotos de uma pessoa feia e de uma pessoa bonita, embora nós possamos discutir esses conceitos, não é o que está aqui em questão, e pergunta para a criança quem é o bom e quem é o mal. O que a criança vai dizer? Claro. Não é? Há muitos elementos que são trabalhados numa lógica de estabelecer empatia. De tal forma, quando nós vamos para a colaboração premiada e nós temos um testemunho que é preparado, um testemunho que pretende vender um ativo, eu tenho que mostrar que eu tenho algo para dar. Não basta narrar descompromissado. Eu tenho que vender como eu vendo um produto no mercado. Eu tenho que valorizar tudo que eu tenho de bom. E aí, aqui entra, né, alguns saltos inventivos. A imaginação, claro, faz parte da história, não é? Eu tenho que tornar preciosa a minha narrativa, eu só né? queria chamar a atenção de uma coisa aqui, para que nós, só para o nosso telespectador, quando a gente fala em narrativas, nosso telespectador não pensar que tudo é narrativa e fazer aquela meio idealista, aquela questão do... Tem um poeta que é o Campo Amor, se tudo é segundo o cristal com que se mira, isso não quer dizer que não existam fatos e que tudo sejam narrativas e interpretações. Só para deixar assim, porque ninguém dos 3 aqui, ou dos 4, que são relativistas e acham que é possível dizer qualquer coisa só porque ele tem... Né? Só para deixar claro isso. Então, Mário, eu queria te perguntar, enfim, para os 3, sobre a questão da confissão. A confissão, ela alivia a consciência de quem julga, porque afinal o sujeito mesmo confessou. Por isso é tão importante. O inquisitivismo torturava, inclusive, para que o cara confessasse. Aí é a confissão. Né? A confissão. E a delação é uma forma sofisticada de também admissão de culpa e não errar, porque aumenta o percentual nos acertos, que aquilo se torna verdadeiro confessadamente. É que nós estamos sempre atrás de um modelo de verdade atribuído a Aristóteles, né? De achar uma perfeita adequação entre o enunciado e o fato, né? Quando na realidade, como Heidegger bem mostrou, há uma coisa prévia que é o mostrar-se de algo, né? E o mostrar-se de algo, ele sempre se faz num claro escuro. Né? Quer dizer, a inverdade e a verdade estão sempre em movimento, né? Velar e desvelar. Velar e desvelar, né? Desencobrir e cobrir. Né? Quer dizer, quando nós aqui falamos de algo sobre o testemunho, tocamos em pontos, abrimos, esquecemos outros. Né? Quer dizer, esse movimento constante, vamos dizer assim, a cientificidade do direito, né, do julgamento, coloca um problema aí, né, porque trata com a realidade humana que mistura o factual e a ficção, né, e as versões, e a busca
de uma constatação, de uma verificação, de uma perfeita adequação entre a sentença e o fato, né? Vamos dizer assim. O Heidegger, hoje eu estou metido, mas só para dizer, eu me encantei quando você puxou essa questão do velamento e desvelamento, e eu diria assim, o Heidegger fala assim que esse modo de acesso é Erschlossenheit, Entdeckenheit und Verborgenheit, que é Erschlossenheit, Schloss, castelo, Schließen, chave, abertura, abrir. Entdeckenheit, tira a coberta, descoberta, e und Verborgenheit, que é desvelamento. Desvelamento. Né? Assim a coisa se dá num Ereignen, assim, o mostramento. Poderia se chamar isso. O acontecimento da coisa. Eu não resisti, eu peço desculpas, eu não resisti porque eu acho isso tão bonito, né? Pode as pessoas não achar, mas eu acho que isso é... Sim, isso é fantástico, né? É fantástico dizer, isso. Né? Essas dimensões em que a coisa se dá, né? A coisa se dá, exato. Como algo se dá para nós, né? Como nós experienciamos. Isso. Como vem a nós, como vem a nosso encontro. Cada coisa, esse Há momento. uma abertura, uma descoberta e um desvelamento, né? Nesse sentido. Mas quando a gente pega a questão do direito e da perspectiva de problematizar o decisionismo, né? Qual é a verdade? A verdade é aquilo que a decisão, aquela versão, não é a versão de A ou B, né? Mas é a versão definida pelo juiz. Né? A escolha desse livro foi em função de uma palestra proferida pela Alicia Ruiz, nossa amiga lá de Buenos Aires, no último CIDIL, que terminou gerando um artigo que está publicado na nossa revista na Morfoses, a literatura de não ficção e o discurso judicial, onde ela vai trabalhar com esse livro e trabalhar justamente com a construção do processo que esse livro vai narrar, do processo judicial que esse livro vai narrar, né? A propósito disso, só para lembrar, nós temos com o próximo CIDIL já agendado para o 7º CIDIL, que ocorre nesse ano de 2018, né? Então, 30 de outubro a 2 de novembro, Narrativas e Desafios de uma Constituição Balzaquiana. Claro, outubro, aniversário da Constituição, faz 30 aninhos, né? Eu espero que ela não seja que nem Janis Joplin, etc., que antes dos 30 se mate, né? Enfim, e tantos outros, né, que morreram antes dos 30, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado pela lembrança disso. Inscrevam-se, vagas limitadas. Só para retornar ao tema, eu queria ler 3 linhas aqui do que nos diz no prólogo da edição de 1957, portanto, um ano após esses eventos que vão ser narrados, o que nos diz Walsh a respeito da produção do livro, né? Escrevi este livro para que fosse publicado, para que agisse em itálico. Investiguei e relatei estes fatos assombrosos para levá-los ao conhecimento do público da forma mais ampla possível, para que inspirem espanto, para que nunca mais tornem a se repetir. A linguagem vindo a público... A narrativa, ela é uma coisa absolutamente indispensável, porque se ela não acontece e se não se consegue fazer o registro do que se percebeu, Freud diz, isso é expulso, verwerfen, forcluído e retorna do real alucinatoriamente, persecutoriamente. O suicídio. Né? Quando isso retorna e não foi dito suficientemente. Aí dá O Sebald, que escreve Os Imigrados, que conta a história dos judeus que emigraram e se suicidaram. Não aguentaram. Não aguentaram. Essa é a Como questão, né? Rothko, o grande pintor que se estabeleceu nos Estados Unidos, né?
Verdade real, rapidamente, Fábio, essa bola picando para você. Pois é, de forma muito objetiva, até retomando aquilo que colocaste muito bem antes, Lênin. Quando a gente fala narrativa, a gente não quer dizer que as coisas não aconteçam e que não possam ser retratadas, reproduzidas e narradas. Não é isto. E que não haja uma certa objetividade. Que não haja mas é que o direito penal ele se ocupa de um fato que não é esse tablet, que não é um livro, ele se ocupa de fatos complexos. Porque a condenação de um homem pressupõe falar sobre o conhecimento dele acerca daquilo que ele viveu. O dolo sobre a vontade, a ilicitude sobre a percepção da legitimidade daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Os fatos têm uma dimensão extremamente complexa, de tal forma que relatos absolutamente diversos não significam que sejam mentirosos ou verdadeiros. Eles podem coexistir. E aí o problema que se coloca é o que resta, que é a questão que a Henriette muito bem coloca. O que resta disso tudo? O que é apreendido pelo juiz como um novo sujeito a narrar o mesmo fato? Faz a síntese, não é? É a narrativa que fica, é a narrativa verdadeira, é a narrativa da sentença. Então nós temos uma espécie de super-homem... Que não é causalidade, é imputação mesmo. Justo. Ele imputa que... Ele imputa. Ele atribui a partir daquilo que ele julga que melhor lhe convence e a partir dos aspectos que ele julga que melhor desenha o fato. Esta é a complexidade da reprodução de uma verdade que pretende ser real. É que ela, talvez, não seja a única verdade real. A diferença que o criminalista alemão... fugiu o nome dele nesse exato momento, faz a diferença entre Wirklichkeit e Wahrheit, né? Ou seja, realidade e verdade. São conceitos que no processo estão lá e precisam ser trabalhados com muito cuidado, porque aquilo que é acolhido, ele retorna para o sujeito por meio de medidas estatais muito concretas. Né? Muito bem, eu quero agradecer a Henriette com o livro do Walsh, argentino, com o Mário, né, com o nosso do testemunho da Segunda Guerra, do Bonhoeffer. E também o Fábio, que sempre traz belos livros, né? Ele gosta muito do Walter Hugo Mãe, o pessoal tem um pezinho lá lá na África, lá naquela entre Angola e Moçambique, enfim, né? Esses homens têm coisas magníficas. Sem dúvida. Eu agradeço a vocês pela parceria e pelo baita debate, como se diz aqui. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Unicinos, Rádio Justiça. Estamos também agora no exterior e não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau.